O documentário começa com dois ex-presos políticos, Nair e José Guedes, agradecendo a oportunidade de poder falar sobre o que aconteceu na época da ditadura. Logo em seguida, apresentam trechos de depoimentos de mulheres do acervo Marcas da Memória e História Oral da Anistia no Brasil, projeto de pesquisa realizado no Instituto de História da UFRJ em parceria com a Comissão de Anistia do Ministério da Justiça. Foi destacada as falas femininas, partindo da pergunta: há uma forma de vivência específica de gênero em condições de violência e de enfrentamento a um regime de exceção? Nos depoimentos é mostrado que essa especificidade ela se revela em vários níveis, e o primeiro é a violência contra as mulheres. Na prisão, a violência contra as mulheres se distingue pelo seu caráter sexual, outras vezes atinge o corpo e a maternidade. No documentário, Rose Nogueira, integrante do grupo Tortura Nunca Mais, de São Paulo, diz que era chamada de Miss Brasil por ser bonita. Ela fala sobre como era assediada e abusada sexualmente pelos guardas, que a mandavam tirar as roupas e não faziam uma pergunta sequer. E para piorar a situação, ela ainda tinha leite, e um desses guardas que a assediavam mandou dar injeção para ela parar de produzir esse leite materno, porque ele dizia que atrapalhava esse desejo que ele tinha. A Rose também fala sobre sua colega de cela Vera, que em um dia os guardas a jogaram dentro da cela desmaiada e ela não acordava. Ela tentou massagem cardíaca, essas coisas, mas ela não acordava. E aí ela começou a gritar e chamar os guardas, e eles pegaram, né? Pegaram ela, e depois disso ela nunca mais viu a Vera. Ela perguntava para os guardas onde que ela estava, e eles falavam que ela estava no quarto dormindo, estava na enfermaria. Depois falaram que ela estava no hospital militar, enfim. Aí ela pensou, né, que essa colega dela tinha sido morta. E depois de tantos anos, essa Vera achou o e-mail dela e mandou uma mensagem para ela, perguntando se ela estava na ditadura militar presa também e tal. E elas acabaram combinando de se encontrar, e a Vera foi para São Paulo, que é onde a Rose mora, e elas se encontraram novamente. A ex-presa política e atualmente militante pelos direitos humanos, Ana Burstyn, alegou como eles eram boçais. Chegou uma hora que eles não davam mais porrada, não batiam, mas eles colocavam um jacaré em cima dela. E para cada uma que eles falavam do jacaré, que colocavam em cima, falavam, davam um nome. Então, por exemplo, para ela era Banguela, sabe? Ou seja, eles não batiam o tempo todo, não davam mais porrada, não tinha essa violência física, mas torturavam de fato, né? Colocar um jacaré em cima de uma pessoa não é uma coisa normal a se fazer. A Dulce Pandolfi, que é ex-presa política também, e atualmente pesquisadora do CPDOC, contou que até choque elétrico ela sofria, né? Ela tinha. Então, as pessoas eram molhadas, jogavam um balde de água gelada nelas e, ligavam esse choque. É surreal essa violência que eles tinham, né? Nessa tortura. Existe também uma dor característica das mulheres, né? O luto das mães, das irmãs, das filhas e das esposas. São elas quase sempre que procuram por seus familiares. E esse lugar social das mães, esposas, irmãs, filhas também impulsionou muitas dessas mulheres para a luta política. E foi assim que se formou o Comitê Feminino pela Anistia. Além da violência, os testemunhos dessas mulheres enfatizam as relações familiares e afetivas na clandestinidade e no exílio, assim como o cotidiano na prisão. Os depoimentos nos mostram as possibilidades da solidariedade e do afeto em tempo de arbítrio e da violência. Clara Scharf, viúva de Carlos Marighella, fundador e dirigente da ALN, citou algumas coisas de como era horrível a vida clandestina. Ela disse que mudava o nome em cada lugar que ela ia e que pedia trocado em bares e em lojas. Então, por exemplo, ela ia em um bar e falava que o nome dela era Vera, por exemplo. Ou ela ia em outro lugar, em uma loja, para pedir trocado, e ela falava que o nome dela era Glória, Vera, nunca clara que era realmente o nome dela. E para a vizinhança, né, na casa onde eles moravam, ela era casada com um viajante. E ela não podia fazer amizade com ninguém porque ele era muito ciumento e não deixava. Isso era o que ela dizia para as pessoas na época. Mas isso não é verdade, né? A gente sabe disso. E sim que eles eram perseguidos e não podiam ter amizades assim com as pessoas que eles tinham convívio.
Victoria Grabois, integrante do grupo Tortura Nunca Mais, do Rio de Janeiro, disse que viver na clandestinidade era algo nominável. Ela vivia para o seu filho pequeno. Para uma criança que não tinha parente e que tia, tio, avô e avó viviam com nomes falsos e ainda por cima falar para ela que o pai dele era separado da mãe para não contar que na verdade ele estava preso, era muito difícil para uma criança entender, né? Ainda mais porque ela via que as outras crianças tinham família e ela não. Flávia Schilling, ex-exilada, ex-presa política no Uruguai, disse que a literatura foi uma grande aliada para ela passar por tudo isso, porque o Uruguai não proibiu a leitura. Então, mesmo nos piores quartéis, os livros entraram. Em 1970, as mulheres brasileiras passaram a se organizar de forma política e mais explicitamente feminista. A partir de 1975, com a criação dos jornais Brasil Mulher e Nós Mulheres, o movimento feminista no Brasil colocou em pauta questões específicas das mulheres e, ao mesmo tempo, levantando bandeira contra a ditadura militar. No geral, a atuação das mulheres em tempos de democracia ficou mais dividida por aparecer questões de ideologia e cada uma seguiu o que acreditava. Mas em relação às questões feministas, continuaram com as mesmas bandeiras, no quesito de aborto, de violência, da sala de aula e continuaram com o mesmo foco. Algumas pautas não tiveram tanto avanço, como o aborto, por exemplo, que é uma questão discutida até hoje. Mas na questão da violência, teve sim um avanço, mesmo que não pareça, antigamente era muito pior. E atualmente existe um campo de estudos, de reflexão, de produção bibliográfica e de atuação preocupado em dar destaque à voz das vítimas políticas, né? E dar um lugar e um registro na história para o trauma dessas pessoas, principalmente mulheres. E essa postura tem se revelado uma preocupação não apenas acadêmica, mas também política. O testemunho dos sobreviventes de catástrofes históricas é um marco dos tempos contemporâneos. O sobrevivente precisa narrar a sua experiência. O testemunho tem o papel de resgatar a vítima de seu isolamento, estabelecendo uma ponte entre outros indivíduos. O documentário Memórias Femininas na Luta contra a Ditadura Militar foi parte de um projeto chamado Marcas da Memória e História da Anistia no Brasil, realizado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mais especificamente pelo Laboratório de Estudo do Tempo Presente, e foi dirigido por Maria Paula Araújo. Bom, o documentário ele é constituído das respostas que eles obtiveram quando perguntaram para mulheres que lutaram contra a ditadura que lembranças elas tinham do dia do golpe. O documentário ele estreou dia 2 de setembro de 2015 e ele teve apoio da Comissão de Anistias do Ministério da Justiça. Bom, a importância do documento para a reflexão da história no Brasil se faz extremamente importante desde os primórdios, porque os registros fazem a compreensão do passado para a evolução do futuro, ou seja, para que erros não aconteçam novamente. O período que compreende a ditadura militar no Brasil durou um pouco mais de 20 anos e foram tempos de autoritarismo, censura, perseguição, exílio, tortura e assassinatos. No documentário que a gente se propôs a fazer, Memórias Femininas à Luta contra a Ditadura Militar, foram relatados e registrados oralmente agressões de terrorismo sofrido por elas. Sabendo de toda a trajetória de todos que sofreram durante tal período, a gente percebe que isso não pode ocorrer novamente, pois todos, apesar de cada um estar em um lugar diferente do país, com idades diferentes, gêneros diferentes, histórias diferentes, todos são marcados igualmente pela tortura física ou psicológica. Sim, pode-se citar também um exemplo próximo à nossa realidade, que foi a ex-presidente Dilma Rousseff, que sofreu nas mãos do coronel Ustra. Os direitos humanos são um instrumento muito importante para garantir a proteção de todos os cidadãos do mundo.
O Brasil, ele tem ferramentas para que todos os brasileiros consigam ter esse direito, mas infelizmente na prática isso não acontece. E a gente consegue ver isso durante o período de regime militar, na década de 60, onde muitas pessoas foram torturadas, sequestradas, assassinadas e tiveram vários centros de tortura no Brasil. E durante esse período de regime militar, os policiais tinham carta branca para matar, torturar e até sumir e prender os seus opositores. Isso era normal, porque ninguém levava culpa, ninguém ia ser preso, tanto é que até hoje ninguém foi preso por todos os crimes cometidos naquela época. E isso é o motivo do documentário ser tão importante, porque ele dá destaque e voz às vítimas que foram torturadas naquela época. Elas mostram a sua dor e têm um lugar de fala para poderem expressarem o que elas sentiam. E esses sobreviventes dessa catástrofe só nos mostram que esse período foi de catástrofe e que isso não deve acontecer de novo. Mas infelizmente é comum a gente ver algumas pessoas ainda apoiando a volta do regime militar no Brasil, que acham que foi um período muito bom. E o documentário está aí para mostrar que não, para mostrar que a gente não deve repetir isso. Foi um período de caos que durou 21 anos, não era para ter durado tudo isso. E o bom do documentário é que são relatos de mulheres, são relatos reais de mulheres que enfrentaram a tortura, que viram a morte cara a cara. E isso só demonstra que os direitos humanos, ele funciona no papel e não no dia a dia das pessoas. A Rose também fala sobre a sua colega, não sabe falar. Bom, a reflexão... Bom, o documentário Memórias Femininas na Lula contra... Flávia Schilling, ex-exilada, ex-presa e ex-política... Ex-presa política. Ex-política. 4, que foi um período de muita tortura, muito sequestro. E mãe, eu tô gravando vídeo. Obrigada.